As duas bestas de Apocalipse, parte 1. Amados, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, agora e para todo sempre, no nome daquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ele falou em Apocalipse 1, versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. É nesse nome que eu estou saudando a todos os nossos ouvintes. E eu gostaria de tratar de um assunto muito importante, muito vital, até porque, sem sombra de dúvida, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na face da terra. Nós estamos chegando ao fim da raça humana, a história do mundo está para encerrar com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um exemplo. A palavra fala que nós estamos vivendo os últimos dias, conforme está escrito na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Você toma a segunda carta a Timóteo 3, sabe, porém, isso, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Então, veja. Gostaríamos de esclarecer um assunto aqui tremendo sobre duas bestas, registrado em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 1 ao 10, fala de uma besta. Apocalipse 13, versículo 11 em diante, fala de uma segunda besta. Nisso, meus ouvintes, conforme está escrito na primeira carta de João, no seu capítulo 3, versículo de número 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, assim está escrito. Então veja, os filhos de Deus, eles recebem a marca de Deus, registrada em carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Em São João 8, versículo de número 47, fala que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Então veja, tomando as palavras do próprio Cristo, em São Mateus 24, versículo de número 24, surgirão falsos cristos, está no plural, e falsos profetas, fazendo tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os eleitos. Então veja, um eleito de Deus, ele não será enganado. A palavra de Deus, quando é mostrada, identifica com essa pessoa, com essa alma eleita, que Deus elegeu antes da fundação do mundo, conforme está escrito em carta aos Efésios 1, versículo 4. Eleitos nele antes da fundação do mundo. Assim está escrito. E eu gosto de citar a Bíblia, porque essa é a responsabilidade de Deus. Eu sei que eu vou ter que responder por tudo que eu falo. Então eu procuro falar da palavra de Deus, aí não tem erro, não é verdade? Então veja, ouvintes. Toma São Mateus 24, 24. Considera isso. Eu gostaria de chamar a sua atenção nisso. Se possível fora, até os eleitos seriam enganados, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Isso está no plural, falsos ensinadores, falsos ungidos. Mas tem que ser uma coisa tão parecida com a verdade para que, se fosse possível, enganar um eleito. Então eu quero tomar esse tema das duas bestas, porque veja, uma vez que eu sei a astúcia de Satanás, e ele chega a transfigurar em anjo de luz, conforme está escrito na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 11, a partir do versículo 13, lá está escrito assim: tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em ministros da justiça. Não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é, pois, muito que seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, em ministro de Cristo.
Então, sabendo que Satanás, se possível, ele enganaria até um eleito, e nós estamos vivendo a última hora, já não é mais os últimos dias, conforme a primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 18, repito, 1 de João 2, versos 18, lá está escrito: filhinhos, é já a última hora, como ouviste que vem o anticristo, agora muito se tem feito anticristos. O que é um anticristo, meus ouvintes? Anti é contra, Cristo é a palavra, Apocalipse 19, versículo 13, ele é chamado, o nome que Jesus é chamado, palavra de Deus. Quando uma pessoa vai contra a palavra de Deus, seja o mínimo de escritura, se ele negar, ele é chamado anticristo é antibíblia, anticristo é antipalavra. Agora nós sabemos que isso deve ser considerado, porque são pessoas, lamentavelmente, pessoas cristãs, tem pessoas boas, enganadas por Satanás, e nós gostaríamos de esclarecer esse assunto para que amanhã você não possa errar o caminho. Deus não te deixará enganado. Então veja, em Apocalipse, uma vez que o nosso assunto aqui são as duas bestas, e quero que você considere isso também, meu ouvinte. Em Apocalipse capítulo 10, versículo de número 7, lá está escrito que, mas nos dias, olha, no plural, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus. Segredo, você vai ver ali que no grego significa mistério. Deus prometeu revelar todos os segredos, porque o que tem de filhos do diabo, passando-se por filhos de Deus, não são poucos, meus ouvintes, não são poucos, e eu gostaria de chamar a sua atenção nisso. Você é um filho de Deus, você que carrega uma Bíblia, você que diz amar a Jesus, você que diz servir ao Senhor Jesus Cristo, porque veja, existem as duas marcas, a marca de Deus e a marca da besta. A marca da besta, ela é colocada na testa ou na mão, e muitos evangélicos, pessoas sinceras, pessoas que nós amamos, e que inclusive essa mensagem é direcionada a você, seja você católico, seja você assembleano, batista, metodista, seja você da Deus e Amor, da Quadrangular, seja qual for a sua denominação evangélica ou religião, eu quero direcionar essa palavra para você. E lembre-se, a partir do momento que eu pego e mostro para você, provando dentro das Escrituras, aí a responsabilidade minha de falar é tremenda, a sua também de ouvir é muito. Que se você toma Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver ali a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 eras, com seus respectivos mensageiros, você vai ver que no fim de cada era está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja, são as igrejas, porque esta palavra é direcionada, seja qual for a sua igreja. Isso é Deus querendo falar ao seu coração. Então veja, Apocalipse capítulo 13, diz de uma besta que subiu do mar. Eu aprendi uma coisa no longo dos anos, ouvintes. Nós não podemos interpretar a Bíblia ao nosso bel prazer. Por quê? Porque Deus não aceita a interpretação privada. Isso está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Está escrito assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque ela nunca foi produzida por vontade alguma, de homem algum, mas homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram esta palavra. Então o único que pode interpretar essa Bíblia é o Espírito Santo. Em outras palavras, a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Deus, ele é o seu próprio intérprete. E isso não é uma revelação privada minha, não, longe de mim. Nós vamos esclarecer isso já já. Então veja, as bestas, uma subiu do mar, aqui em Apocalipse capítulo 13. Mar na Bíblia, quando se trata assim, subiu do mar, você pode tomar Apocalipse capítulo de número 17, você toma o versículo de número 15, e disse-me, o anjo falando com João: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas.
Então, essa besta que subiu dos povos aqui, subiu do mar, ela subiu dos povos. E essa besta, ela tem incorporada em si essas naturezas. Versículo 2, Apocalipse 3, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, mostrando a sua rapidez, a sua agilidade em fazer a sua obra. E os seus pés como os pés de urso, um dos pés mais fortes que existe, quer dizer, ela esmaga quem não concorda com ela. E mostra também que a sua boca como leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Mostrando sua boca como leão, ela também devora tudo que está na frente dela. Claro, isso aqui é até uma figura hedionda. Você não vai ver um animal com os pés de urso, parecendo um leopardo, com boca de leão. Isso é uma figura hedionda, mostrando simplesmente o poder dessa besta. Essa besta aqui é uma nação, meus ouvintes. Agora veja, essa besta é Roma. E eu quero trazer uma coisa tremenda aqui que poucas pessoas sabem. Veja em Apocalipse 13, versículo de número 3. João falou: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Besta significa poder. Isso, quando o Papa ele sofreu aquele atentado e tomou aquele tiro e não morreu, as pessoas começaram a falar, muitos pastores, muitos evangélicos, ele é a besta, é isso e aquilo. Mas, ouvintes, isso aqui é muito mais profundo, isso é muito mais profundo que um homem sofrer um atentado, porque na realidade ele não morreu, ele só sofreu um atentado, ele não ressuscitou, ele não reviveu. Agora, eu estou com os livros aqui, vários livros, eu estou com um filme aqui intitulado A Queda do Império Romano, A Queda do Império Romano. Estou com vários livros que contam a história de Roma. Roma, aquela nação que subjugou principalmente a Grécia. Se vocês conhecem de Bíblia, vocês podem ir para o capítulo 2 de Daniel, espero não dar muita coisa, até porque se a gente der muito você pode confundir, mas se você examinar as escrituras, certamente Deus te esclarecerá essas verdades. Aquela imagem que Nabucodonosor viu num sonho e Daniel interpretou, aquela estátua, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, depois foi degradando os elementos, as pernas, os quadris e as coxas eram de bronze, e as duas pernas e os pés eram parte de barro e parte de ferro. A cabeça de ouro era o império da Babilônia, dominado por Nabucodonosor. Depois vieram os braços, e o tórax era os medo-persas, e as pernas era o império de Alexandre o Grande, a Grécia. E as duas pernas, parte de barro e parte de ferro, é o império romano. E Roma, aonde ela entrava, ela subjugava. Estou falando da Roma pagã, a história mostra isso, é claro, como eu falei. Eu estou aqui com o filme A Queda do Império Romano e vários livros. Aonde Roma entrava, ela subjugava, ela matava, ela destruía, ela conquistava as nações à espada, vertendo sangue. E Roma, ela chegou a dominar o mundo. Se vocês conhecem, eu tenho também um filme chamado Júlio César, narra a história desse moço, como ele saiu conquistando a Gália, enfim, conquistando fronteiras e mais fronteiras. Esta era a Roma imperial, uma Roma cruel. Essa Roma, se você já viu o filme romano, o exército da Roma, o uniforme é de um vermelho forte, cor de escarlate, não é? É um vermelho forte, tal como a camisa que eu estou usando aqui, dá para ver aí no vídeo. Então veja, até isso a Bíblia ela pega os pormenores e ela revela para nós, para que nós não venhamos a ficar enganados. Então veja, essa Roma saía conquistando, vertendo sangue. Mas o que aconteceu? Uma vez que essa Roma conquistou as nações, ela começou a se jactanciar, a se orgulhar, e achou que era a tal. Mas lembre-se, meus ouvintes, lá na figura de Daniel, capítulo 2, aquela imagem, uma pedra que foi cortada de um monte, sem o auxílio de mãos, ela bateu nos pés daquela estátua, aquela estátua, ela caiu, mostrando que todos os impérios romanos, todos os impérios mundiais, eles caíram. E a única coisa que vai prevalecer é o cristianismo. Aquela pedra, nós sabemos que é Cristo.